Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. TV Saudades de hoje está muito feliz. Recebe uma grande atriz brasileira que foi super simpática e aceitou o meu convite para dar essa entrevista para mim. Muito obrigado, Tânia Bondesan. Prazer, Você, prazer, querido Américo, prazer. Conseguimos, né? Consegui. Achar um tempinho na nossa agenda e fazer isso. É muito gostoso poder falar de teatro. Isso. Eu faço um trabalho, Tânia, que é um trabalho memorialista sobre TV também, tá? Porque eu acho importante a gente lembrar de quem sedimentou a estrada para que vocês trilhem e continuem brilhando. Vamos lá? Vamos lá. Eu gosto de começar sempre pelo começo. E o começo é quando você é paulistana, né? Nasceu em São Paulo. Bom, Quando a pequena Tânia descobriu a arte, imagino que foi um momento diferente quando ela decidiu que seria artista. muito. Quero que você fale desses dois momentos e o que você fez. Você foi estudar? Como é que foi teu ingresso? É. Eu acho que o primeiro momento, eu era uma garota muito tímida, muito tímida. Coincidentemente, eu voltei a morar perto da Rua Vanderlei, onde eu nasci. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que nasceu em casa em São Paulo. Nasci com parteira, tadinha da minha mãe, né? Em Perdizes, e voltei aqui para o bairro agora. E eu sempre soube, eu sempre quis, desde pequenininha, as minhas lembranças são de brincadeiras, sempre com teatro, com dança, aquele aluguel. Ai, vou, senta que eu vou dançar. E pegava o pano. E sempre quis, mas sempre fui muito tímida para isso. E depois, quando eu entrei na faculdade, eu acabei entrando na faculdade de Geografia na USP através de umas amigas em comuns. Nós éramos um grupo ali do Colégio de Aplicação da USP, né? Um colégio de ensino renovado, que foi muito importante aqui em São Paulo para todas nós. E a gente tinha um professor de geografia genial, e acabamos entrando através do professor Perides na geografia. Eu me formei, comecei pós-graduação, mas não terminei. Nesse meio tempo, eu fui trabalhar na Secretaria do Planejamento, no Departamento de Estatística, na Secretaria da Educação. Fiquei pulando um pouco. E, na hora do almoço, comecei a fazer um curso de dança. Nesse meio tempo, eu tinha feito algumas coisas, fui atrás da Ruth Rachu, sempre tinha um desejo de uma coisa não realizada. E comecei a fazer Começamos todas ali da Secretaria do Planejamento, Mas que eram trabalhou como geógrafas, geógrafa? arquitetas, né? Chegou a trabalhar como geógrafa?
Não, então, muito tempo na Secretaria do Planejamento, no Ah, tá. Departamento de Estatística, mas aí eu já tinha, nessas alturas, trancado a pós, que eu nunca comecei de fato, e, e comecei esse curso. É tão engraçado como a vida da gente vai, né? Comecei esse curso na hora do almoço, era um curso de dança com um professor chamado Júlio Vilan, que era da Bahia, dava um curso em São Paulo. E ele foi fazer um espetáculo e abriu teste para esse espetáculo. Eu fui fazer e passei. Era o espetáculo do Jorge Tacla, Fedra, em 1980, com a Juliana Carneiro da Cunha. Fiz esse espetáculo, acabou e ficou aquele desespero, ainda trabalhando como geógrafa. Fui para São Caetano do Sul fazer uma peça de teatro com Ulisses Cruz, a Lula Moreno. Saía da secretaria, dava carona de um monte de gente, enchia o carro e ia para São Caetano. E depois disso, eu fui fazer um teste para uma peça do Posse, com a Marilena Ansaldi, maravilhosa, Geni. Passei. E assim, é o que o Posse me dizia depois. Falava assim, ninguém absolutamente sabia quem você era, de onde você tinha aparecido, né? Mas um desespero, uma vontade de fazer. E a partir daí eu não parei nunca mais. Eu fui emendando um trabalho atrás do outro e nunca tive uma formação formal, digamos assim, de escola, de nada. Eu aprendi no palco, na raça. Em que momento que a mosquinha azul do teatro te mordeu? Ah, totalmente assim, já no primeiro espetáculo, Fedra eu fazia coro, mas eu tinha certeza que eu era protagonista. Era todo coro. É muito engraçado. Era todo couro, cabelo preso, um olho preto, assim, uma boca preta, todo mundo de terno. Ninguém podia ver quem era quem lá. Mas eu era protagonista, eu sabia, eu era. Eu sabia que eu eu estava no meu espaço. E depois que você é mordido, né, você não consegue mais escapar. É onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto feliz. Você sabe que eu sou autor também, né? Olha só. E eu tenho alguns trabalhos, inclusive um amigo comum chegou a É. de você uma vez, o Ariel Mosch. Ariel, adoro. Meu marido já numa novela. Então, ele falou, pô, vamos chamar a Tânia, mas aí não sei que acabou não rolando o espetáculo e a gente não chamou você. Enfim, mas assim, Tânia, você era público de Sempre fui a geografia, você público era de teatro. Eu sou de televisão, uma época em que éramos públicos de teatro. Quer dizer, como eu te disse, eu saí de uma escolinha, não te disse, ainda vou te dizer agora. Eu saí de uma escola na Barra Funda, era uma escola até muito boa, também de um ensino mais especial, que era o Colégio Macedo Soares, que é um prédio lindo, tombado, até hoje. Vitorino Camilo, acho que é uma paralela à Rua Barra Funda, na altura ali do Teatro São Pedro. Eu saí de lá e caí no colégio de aplicação, onde as pessoas tinham uma consciência social e política muito grande. E eu fui ali aprendendo a me posicionar, a ter opiniões, não é? Porque a gente chegou lá, esse mesmo grupo que entrou na geografia, nós chegamos lá meio que. Eu lembro que o teste, eu tinha ficado de segunda época de matemática, no Macedo. Então, quando eu fui fazer, eu não queria fazer científico. Na minha época era científico. isso. E na aplicação tinha clássico. Quando eu cheguei, eu tirei 10 na prova de matemática, porque eu tinha estudado muito para a segunda época. E de português, a gente tinha que analisar a música Roda Viva do Chico. Então, era um colégio que já naquela época tinha um ensino absolutamente voltado para as humanas e para as questões sociais. E era um colégio, então a gente neste colégio aprendi muito aí a teatro. Eu vi tudo daquela época. A gente era o nosso compromisso e era o que a gente fazia. Depois eu fiz francês na Aliança Francesa, fiz os 8 anos lá até o Nancy, também via todas as peças brasileiras e francesas que se apresentavam no Aliança, que na época era um teatro, né? Mas na época era ou Aliança Francesa. E agora com o Grupo Tapa está maravilhoso também. E então eu sempre fui
um Público de público de teatro. teatro, fiel. E a TV? Porque a TV começava a ganhar força quando você era uma menina. Você assistia a É, TV? assistia muita TV, porque, é claro, era o que fazíamos, não é? Assistíamos TV. Te perguntei tudo isso para saber se você tinha ídolos já, artistas que eram teus ídolos. Eu adorava a Eva Vilma, eu lembro a Laura Cardoso, Carlos Zara, eu lembro muito da Rosa Maria Murtinho, pessoas com quem eu trabalhei depois, né? É isso que eu quero E saber. Como é Carlos Zara, não, mas essas mulheres, sim, com a Laura, eu fiz uma peça maravilhosa. E Etty Fraser, também trabalhei com a Etty minha querida Fraser, amiga, te Miriam falei. Meller, trabalhei com a Miriam. E, não, eu pequena, era antes de ser TV, era rádio, era novela de rádio, e era um encantamento, porque eu era uma menina periférica mesmo. Antes de cair na Barra Funda, eu era uma menina, eu nasci em Perdizes, fui para a freguesia do Ó, mas na época que a freguesia do Ó era um bairro mais periférico, né? Com acesso mais difícil. Agora não, um bairro maravilhoso, completamente integrado ao centro de São Paulo. Eu lembro de eu sentada no chão da cozinha ali da minha casa e aquilo era enlouquecedor, aquela novela. Meu Deus, como eu gostava daquilo. E você sabe que depois, anos depois, meu pai comprou uma padaria. Meu pai era padeiro de profissão. E ele Hum. comprou, italiano, né? De fazenda de café, filho de imigrante. Demoraram para vir para São Paulo. Quando vieram com muita dificuldade. E eu lembro que, você sabe que tinha umas latas de biscoito, Américo, porque biscoito não era em pacote. Olha, estou Lá. falando minha idade, hein? Biscoito era em lata e a pessoa levava por quilo. Então eu abria aquela lata e a parte de dentro da tampa da lata era a minha televisão. Era onde eu ficava falando horas, fazendo personagem. E, e depois fui para uma aula de dança, fui para uma aula de piano, tudo lá na Barra Funda ainda. Mas depois, quando veio a televisão ainda, meu Deus, que loucura que era aquilo, né? Então, Aquelas novelas que duravam. Lembro da Márcia Real, querida, me falando de uma novela que ela fez, que durou acho que 5 anos. Matava uma parte do elenco, entrava outra parte do elenco e a novela continuava. acho que era Redenção, não era isso? Redenção, isso. Era uma novela, né, que se fazia. É. E era aquela coisa imensa, né? Agora me diz uma coisa, você falou que você citou alguns ídolos que você tinha, Ed Fraser, Laura Cardoso, Eva Vilma, Rosa Maria Moutinho, Carlos Zara. Como é que foi para essa menina que tinha esses caras, essas pessoas como ídolo, de repente se tornar colega deles? Então, você sabe que eu esqueci de falar de uma pessoa que eu amo até hoje de paixão, apesar de não estar mais entre nós, o Henrique Martins, que foi o primeiro grande galã da TV, o Sheik de Agadir, né? Um homem lindo. Eu trabalhei muito com o Henrique Martins no Alemão, o SBT, alemão. o alemão, muito. Éramos muito chegados, assim, posso dizer isso. Eh, a gente trabalhava muito bem juntos, muito bem. Eu fiz grandes personagens com ele no SBT. E ele era um ídolo meu, assim, imagina. Alemão, alemão não, Henrique Martins, aquele homem maravilhoso, uma Como é pessoa que então? genial. Me fala dessa sensação de repente ser colega de quem você via na TV, É, no é, teatro. o teatro faz isso, né? O teatro ele nivela a idade, ele nivela a experiência. É óbvio que se você, que eu hoje te falando, depois de 40 anos de profissão, eu chego numa sala de ensaio ou eu pego um texto de uma outra maneira do que eu fazia quando eu comecei, é claro. Mas também é claro que uma pessoa que seja completamente inexperiente pode dar um show no personagem. E Sim. depois no outro, para o outro, talvez falte experiência, falte vocabulário. Mas o teatro faz isso, ele é muito democrático. Então, depois que passa o primeiro susto de você falar, estou com essa pessoa,
tudo bem. Ó, vou te dar um exemplo. Eu fui muito chegada na Paula Arósio uma época. Agora faz muito tempo que eu não a vejo. Nós Ninguém ia ver, fizemos né? novela, pois é, novela, teatro, fizemos várias coisas juntas assim. E a gente fez uma Fedra, em que ela fazia o Hipólito e eu fazia o pai dela, eu fazia o Teseu, dirigidas pelo Abujanra. E eu tinha que olhar nos olhos dela uma fala enorme, e depois, assim, de um mês de ensaio, eu falei, acho que agora eu consigo, porque era tão difícil olhar para aquela beleza, para aquele olho que puxava você. Ela falou, bom, agora então a gente pode ser amiga, né? E é isso, o primeiro impacto quando você tem um encontro com uma personalidade dessa que você admira, você fica meio que paralisado, mas na sequência eles são tão generosos, todos eles, sempre jogaram muito comigo, sempre foi muito bacana, foi um encontro muito bacana sempre. Então, você falou em 40 anos. Nesses 40 anos, você pode sentir hoje o contrário. Como é que, de repente, encontrar alguém que fala: Poxa vida, Tânia. É, tem muito isso. E isso, além do teatro, a televisão promove muito, né? Porque eles vão me ver no teatro. Eu estou excursionando pelo Brasil, eu não paro. Eu faço uma peça, eu acabei de voltar de João Pessoa, foi a última cidade que eu fiz. Agora eu vou para São Bernardo, aqui pertinho. Então, eles vêm e vêm muito pelo teatro e pela televisão. Ai, adoro você, te vi ali, te não sei o quê, e de repente leva um susto quando te vê no teatro. E sempre é tão bacana esse encontro. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e de ouvir o que as pessoas têm a dizer. É, não a respeito do meu trabalho necessariamente, mas tem a dizer sobre o que elas viram no teatro, né? E os jovens de teatro, e eu encontro muitos pelo Brasil, pra você tem ideia, já me apresentei no Acre, em Roraima, eu vou. Então, eu sempre tenho encontro com esses jovens estudantes. Eles vêm, talvez, com a mesma avidez que eu tinha no passado, né? Que essa coisa que eu posso tirar daí, né? O que essa mulher pode me ensinar? Interessante você falar nisso. Tem um outro ponto para te fazer, mas você tocou no assunto aí que acho importante fazer uma pergunta. Você vê no jovem ator de hoje, você falou em a mesma avidez, mas você vê a mesma relação com a carreira e com a profissão que você, jovem atriz, tinha? Eu Ou você acho vê que diferente? eu vejo diferente. Eu não posso generalizar, né? A gente não pode generalizar, claro. É claro que tem muitos estudantes de teatro, amadores de teatro, que vão pelo amor mesmo, pelo palco, pela troca, porque o palco ele é revolucionário, né? Ele é transformador. Mas uma grande maioria também vai por essa falsa Glamour? imagem, esse glamour, esse falso glamour que a TV te passa, mais a TV do que cinema, no nosso caso, né? E, e quando eles me pedem algum conselho, ou quando eu oriento, às vezes recebo jovens que pedem uma orientação, eu sempre encaminho, procuro encaminhar para o teatro, que eu acho que é ali que você aprende tudo, né? Você vai usar depois. Então, eu acho que talvez não é culpa deles, é a culpa dessa. A gente vive exposto a uma mídia tão grande, né? É o dia inteiro de imagens e de. Parece que você tem que ter tantos seguidores, você tem que. Nossa, é uma coisa insuportável. Acho que a tua opinião corrobora um pouco a minha. Eu acho que a jovem atriz que você foi, a tua geração e os anteriores, buscavam êxito. Eu tenho a impressão que boa parte do jovem ator de hoje busca fama, que são coisas diferentes, né? Diferentes. Eu sempre me considerei uma operária do teatro mesmo, sabe? Sempre trabalhei. Claro que o meu período de televisão, que foi muito grande, agora eu estou um pouco afastada, acho que faz uns 4 anos.
e nem poderia fazer televisão agora, porque eu estou viajando, me dedicando, quer dizer, 4 anos. Teve a pandemia, 5 anos talvez. Mas eu acho que a gente tem que se colocar à disposição. O corpo, a mente, a alma tem que estar à disposição de um personagem, de uma história boa para ser contada, né? Agora, E tem uma coisa interessante, Tânia. Você, geógrafa, trabalhava nesses lugares que você falou, tinha uma estabilidade profissional, com chance de fazer carreira e aumentar essa estabilidade. Optou pelo teatro, pela arte, que sempre no Brasil foi uma coisa instável. Quanto tempo você levou paralelo? E depois que você optou só pelo teatro, essa instabilidade te fez pensar em desistir? desistir nunca, mas procurar outras alternativas, sim, porque é, eu dei aula, eu fui até dona de padaria, se você quer saber. Seguiu os passos do pai. Não segui os passos do pai, mas por um momento, com um filho pequeno, como você diz, a gente não tem uma certeza mensal, né? A gente tem que se virar. É Eu porque nunca tive vergonha de trabalhar. Eu é acho que porque o teu ex-marido trabalho era ator também, né? é, eu aprendi isso com meu pai. Vamos trabalhar, né? É a Hum. história do imigrante que se fez e conseguiu sozinho ficar bem na vida. Vamos trabalhar, vamos perseverar. Então, eu sempre, mesmo no período que a gente teve essa padaria, a família, eu fazia parte desse grupo, eu parei para ir fazer uma novela na Argentina com Ariel Mochi, as primeiras Chiquititas, depois voltei, depois fui fazer uma novela no Rio com Jaime Monjardim. Eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo. Agora me diz uma coisa. Você é de uma geração de atores em que ingressar na profissão era uma coisa meio mal vista, né? Principalmente pelos pais, pela instabilidade e pela fama de que todo ator era ou homossexual, ou prostituta, ou vagabundo. Você enfrentou isso na sua família? De jeito nenhum. Eles te apoiaram? Muito pelo contrário. Totalmente. Meu pai, principalmente, era uma graça. Minha mãe também, totalmente. Nunca tive mas o menor problema com isso. Porque também, quando eu optei, eu não tinha filho, não tinha uma responsabilidade, era só eu, né? Claro que todo mundo ficou chocado, essa coisa, não vai mais trabalhar na secretaria, não vai mais ter aquele trabalho, como você falou, remunerado, mensal, não vai mais ter aquilo, aquela estabilidade, mas nunca, sempre tive muita força por parte deles. Muita, muita. Uma coisa, o teu nome de batismo é Tânia Bondesan. Ele esqueceu de pôr olha só, ele esqueceu de pôr o sobrenome da minha mãe. O Hum. que eu de pequena não entendia, porque é o cachorro. Eu de pequena não entendia, porque os meus tios falavam assim: você não é Fódia. Eu falava assim: eu sou. Claro, ele não pôs, ele esqueceu. Como ele Hum. era Luiz Bondesan, ele pôs Tânia Bondesan. Agora, ontem, eu peguei meu passaporte italiano pelo Fódia. Não Hum. pelo bom design, porque ia dar mais trabalho, ir atrás da certidão, e a certidão do Fódia eu tinha. E eu achei que eu fosse no passaporte chamar Tânia Fódia Bondesan, mas não é, ficou só Tânia Bondesan. Mas quem me deu foi o meu avô Fódia. Mas e o nome ficou o nome artístico e deu certo, né? Nenhum momento você Ficou. pensou em, É, nenhum momento você pensou é. em trocar o nome? Não, nunca, nunca me passou pela cabeça e na realidade, Bondesan está errado, não é com Z, é com S, deveria ser com S. E quando eu fui no Museu do Imigrante, ali você sabe, no Brás, fui procurar ali, porque todos entravam por aí. E eu falava, mas como meu avô não está aqui? O Fodja estava, o Bondejan não. Como? Não, não, não. Porque era Bondejan que estava, com J. Porque era com S, na realidade, na Itália, não existe com Z. Quando ele chegava, eu falava assim, Dizendo. qual é o seu sobrenome? Ele falava, Bondejan. Pronto, Bondejan, com J. E E é ficou. engraçado porque as palavras italianas, inclusive os nomes, acabam sempre com vogais, né?
É, Alguns é. nomes, alguns nomes não, né? Não, alguns nomes não. Esse é Vêneto, da região de Rovigo, e o outro é Foggia. Mas é só, se você procurar, meu Deus, é só italiano. É uma coisa que não tem a menor variação sobre o tema. Todos os sobrenomes italianos, meus, todos, de todos os avós e bisavós, parte de pai, parte de mãe, marasmo total. E a Não tem Itália é più, um inglês aí no meio, entendeu? e a Itália é più bella, né? Nossa, como é Più bonita. bela, sim. Não, agora como italiana, que eu tenho meu passaporte, eu tenho que ir para lá. Você fala o francês e o italiano também? O italiano eu comecei a estudar agora. Eu estudei quando eu era menina, estudava, junto daquele grupo ali do colégio de aplicação, o francês e o italiano. Mas aí eu me formei no francês, parei o italiano, agora eu quero voltar. Eu estou estudando italiano também porque eu amo o país. Mas, enfim, deixa eu falar uma coisa. Você teve uma formação, você ingressou, como a maioria dos grandes atores, ingressa pelo teatro. Quando surgiu a televisão, quanto tempo depois? Ah, não, muito tempo depois. Você sabe, deixa eu lembrar, o que que eu fiz pela primeira vez? Sim, eu estava. Aí entra na minha vida o Abu Janra, né, que foi um grande mestre, um grande amigo, e fiz com ele aqui em São Paulo o núcleo repertório TBC, que eram ali nos porões do TBC, e que é um trabalho que ele fez antes dos Fudidos Privilegiados do Rio. Várias coisas que ele fez lá, a gente tinha feito aqui. Não com tanto sucesso como eles fizeram lá. Mas eu lembro que eu estava na padaria nesse dia, trabalhando no caixa. E me ligaram, uma produtora de elenco de uma novela do Jaime Monjardim, que era a Idade da Loba. O Abu Janra ia fazer a novela e ele falou para o Jaime: você tem que conhecer essa atriz. E o Jaime veio. Aí eles falaram: então ele está te esperando. Eu falei: olha, eu vou para casa me arrumar. Aí eles falaram: mas não, ele vai e já vai embora, não vai esperar, vem agora. Aí peguei o carro e fui. Aí cheguei lá, falei para ele: olha, eu não me arrumei, mas eu também não sou muito melhor que isso. Pronto, achamos. Você fez a Idade da Loba, foi tua estreia na televisão. Foi minha estreia. Você sabe que é isso, a gente chega à conclusão: quanto mais espontâneo e natural na vida você é, melhor, né? A gente leva muito tempo, eu talvez tenha levado muito tempo na juventude no começo, a gente faz tipos, né? Faz personagens, é o que a gente faz o tempo todo, né? Todo mundo atua o tempo todo. Mas quanto mais espontâneo você é, melhor é para sua vida. Você lembra quem você era na Idade da Loba? Eu era a irmã da Beth Faria, era a Olga, irmã da Beth Oh, Faria. Olga, minha querida, você está deslumbrante. Obrigado, Zé. O que é isso? Champanhe. agora, eu te perguntei isso para te perguntar uma outra coisa, mas eu fui estudar aqui e apareceu ainda uma participação quando você era garota numa novela chamada O Décimo Mandamento. Não, não fiz, não, Tá? não tem. Bom, aí, teatro, 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 que são projeção de voz, gestos largos, tudo over, né? Vai fazer televisão.
quer tudo menos. Fala baixa, tudo menor. Não tem público, é câmera. Você estranhou a linguagem? Você sabe que não? É engraçado, né? Eu fui bem na linguagem, eu acho, desde a primeira novela. Eu entendi mais ou menos o que era aquilo. Quer dizer, até hoje, eu se tiver que, quando eu vou atuar em televisão assim, se eu tiver que pecar é mais pelo excesso do que pela parcimônia, porque tem muito ator que fala de um jeito que você não escuta. Eles falam, eles contracenam com vocês falando o que que a pessoa está falando, porque a coisa é tão naturalista, tão. Mas como eu trago essa bagagem grande do teatro, né, para a TV, eu acho que o que você muda é o foco. É, a criação do personagem, tanto para a TV quanto para o teatro, ela é a criação de um personagem. Ou você consegue, ou você não consegue. Né? Eu O quero que vai falar, mudar é a forma de expressão, eu quero né? falar de Como você componente. vai exprimir aquilo. Você tem razão. Principalmente trabalhando muito com o Jaime, como eu trabalhei, é tudo muito fechado. E tá aqui, a câmera está dentro de você. Uma careta que você faça já é uma coisa absolutamente over para aquela linguagem. Mas E isso a gente aprende. nem a coisa da continuidade, Tânia, porque no teatro você, cena por cena, pá, tem uma continuidade. Na TV e no cinema, a continuidade é uma loucura. Não, é uma loucura. É uma Você loucura. também não estranhou? Não, claro que você é estranha, mas meus primeiros personagens na TV eram pequenos, eu tinha tempo de estudar e de me adaptar àquilo, porque você tem razão. Você grava um dia você na cozinha, 10 dias depois você vai gravar você saindo da cozinha, entrando na sala, e várias coisas você já fez antes, que você é muito difícil, você tem que ter uma concentração e alguém te ajudando ali, que a pessoa seja muito boa, a pessoa que está no estúdio, né? O continuista para te dar, olha, você lembra que você saiu daqui, porque quando o excesso a carga de trabalho é muito grande, você se perde completamente. Eu fico Só umas imaginando assim, protagonistas aguentam. eu fico imaginando assim, Tânia, você grava o auge da emoção antes de gravar O o que levou processo. aquilo? Exatamente. Bom, aí, só uma coisa, o cinema surgiu antes da TV ou a TV surgiu antes do cinema? Não, eu tinha feito já eu fiz muito pouco cinema, mas eu tinha feito já um filme, eh, tinha feito uns Beijo, dois. Isso, beijo 2348/72. isso. Então vamos lá. Excelentíssimo senhor, doutor Evaristo Marzabal Neves. Digníssimo presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Ponto. Processo número 2348/72. Nixava, Companhia Industrial Sociedade Anônima, representada neste ato por seu advogado. O que há? Doutor Paulo, o senhor me pediu para fazer hora extra só por causa deste requerimento? Eu quero entrar com esse recurso amanhã cedo. Vamos continuar. Ah, mas doutor Paulo, nós não precisamos ter pressa. O prazo só expira na semana que vem. Não é necessário... Inconformado. Data vênia. Com o venerando acórdão prolatado pela primeira turma deste Tribunal Regional do Trabalho, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência dele recorrer, interpondo o competente recurso de revista para o conhecimento e julgamento do feito por uma das egrégias turmas do COLEM do Tribunal Superior do Trabalho, o que faz no prazo legal e com fundamento no artigo
896, da consolidação das leis do trabalho. Requer, pois, respeitosamente, se digne Vossa Excelência de admitir o apelo, determinado seu processamento e o posterior encaminhamento dos autos à superior instância para fins de direito, cumpridas as formalidades legais. Nesses termos, respeitosamente, espera receber mercê São Paulo, 25 de março de 1974. E o Alma Corsária. Alma Corsária, mas a televisão surgiu depois disso. Você gosta do Processo Cinema? Eu gosto, gosto, talvez não conheço o suficiente, Por porque quê? não Você não. fiz o Então, suficiente. cinema não gosta de você, ou isso o que que é? Por que que você fez pouco? Não, eu acho que eu acho que é falta de oportunidade, é isso, é falta de conhecer as pessoas certas, estar no lugar certo. Como a televisão foi para mim durante muito tempo, era uma coisa, chamava outra, trabalhava sem parar. O cinema, não sei, ainda não se apaixonaram por mim, estou esperando. Mas é Vamos ver. apaixonante. O cinema é apaixonante também, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa que você tem pudor em pedir papel, ou você fala, ó, tô precisando trabalhar, tô aqui, ó, Não, eu sou bem pudorenta, eu tenho ainda muita muitos timidez pudores. nessa hora. Eu não sou uma pessoa que se joga e fala. E eu acho que é necessário. Acho que quando você quer uma coisa e você sabe que você pode dar conta daquilo, né, que é do teu tamanho, que tem a tua cara, você tem que ir atrás. E o Eu que sou tem tua mais. cara? Não, um papel que você fala, olha, Sim, isso eu faria tão bem, que nem essa peça que eu estou fazendo, A Golondrina. Eu li, eu nunca estudei espanhol, mas eu fiz a tradução, porque eu me enlouqueci com aquele texto. Eu falei, isso tem a minha cara. E eu quero dizer essas palavras. Então, eu fui atrás, coproduzi com outros dois amigos, Odilon Wagner e o Ronaldo Aféria, e fiz a tradução, escolhi o diretor, escolhi o outro ator. Eu fui atrás o Dilon é teu parceiro nessa empreitada. nessa empreitada. Bom, eu quero falar de composição com você, podemos? Claro. Você deu uma entradinha em composição, falando que a forma nos veículos é diferente, mas eu quero saber como é que você, a partir do que você constrói um personagem. Primeira coisa, você fala o personagem ou a personagem? Qual linha você segue? Eu falo a personagem, mas eu acho que pode ser o personagem. Eu falo a personagem, Eu mas falo. é, você compõe teu personagem a partir de onde? Da imagem para dentro, de fora para dentro, ou do emocional, de dentro para fora? Como é que você funciona na hora de compor? olha, para mim é sempre de dentro para fora. Eu sempre vou pelo emocional. É muito forte para mim a coisa do emocional, muito forte. E depois a imagem dessa personagem também é muito importante. Como ela se veste, como ela anda, como ela senta, como ela pega nas coisas. Você acaba criando uma história para aquilo, e eu digo de dentro para fora por entender, né, todas as, as verdades intrínsecas de cada um, né? Me abrir para isso, como é que essa mulher passou, o que essa mulher sofreu, por que essa mulher está aqui hoje, todas as perguntas, a história dela, escrevo sobre ela, e depois o físico me ajuda muito, muito. Figurino também. Muito também, mas muito. Eu E lembro, você sabe que eu passei pelo Antunes Filho e ele estava montando o Romeu e Julieta. E eu não tinha idade nem maturidade para isso, mas ele me fez fazendo a ama. E você tem ideia, quando eu saí de lá, eu fui fazer uma adolescente no musical chamado Band-Aid, que o Posse dirigia. Então,
Fazia uma adolescente realmente não tinha maturidade para fazer a ama. E eu nunca esqueço o dia que ele falou para mim, mas porque eu era a minha segunda peça, não sabia nada. E aí ele falou, mas eu não entendo como você vem ensaiar essa ama e não se encheu de panos, e não se amarrou inteira, e não pôs uma saia enorme, não... E eu nunca mais esqueci disso. E isso é uma coisa que eu levei para mim o resto da vida. Quer dizer, não consigo. Vai botar a peça em pé? Tenão, tênis grande no pé. Não dá. Eu tenho que ter já mais ou menos, mesmo que o figurino depois seja diferente, mas eu tenho que ter mais ou menos a imagem do que como aquela mulher anda, senta, mexe na saia, esse tipo de coisa. Nesse sentido, Tânia, você me diria o quê? Que você habita o personagem, a personagem, ou a personagem habita em você? Eu acho que a personagem habita em mim tão fortemente, em tantos momentos. Nossa, Elas te dão toque fora de cena, no com teu dia a certeza, dia? com certeza, sempre. Como é que é isso? Tem uma coisa complicada. Eu fiz muitas vilãs no SBT, muitas. E vilãs assim, que matavam, vilãs cruéis, vilãs mexicanas. Fiz uma Tá. série de vilãs. Uma tacada só, eu fiz 3 ou 4, eu A acho. gente vai falar delas daqui a pouco. E era muito difícil, quer dizer, você saía, gravava 20 cenas por dia, numa novela chamada Maria Esperança, eu gravava 20 cenas por dia, de segunda a sábado, e só falando palavras de ódio e odiando aquelas pessoas, e desligando o oxigênio de uma, matando a outra, não sei como. Maria Você Esperança sai era de má até lá, no você nome, tem né? que... Hã? Maria Esperança, a personagem era má até no nome, né? Malvina. Mamãe, aconteceu alguma coisa? Pergunta idiota. O que você acha? Santiago ainda não voltou do médico. Eu tô ansiosa para saber quanto tempo ainda falta para a doença acabar com a vida deste maldito. Eu conto os dias, Beatriz. Mamãe, não fala desse jeito. Não é justo desejar a morte de ninguém. Pois eu desejo. Desejo sim. Por tantas humilhações que o Santiago nos fez passar todos esses anos. Mas, mamãe, será que a senhora... Cala a boca, Beatriz! Deixa dessa pose de Madre Teresa de Calcutá. Será que você não percebe que é principalmente por você e pelo seu irmão que eu odeio esse demônio? Mas ele vai pagar. Ah, como vai? Ou eu não me chamo Malvina Trajano Queiroz? E eu tenho uma tia chamada Malvina, tadinha. Ela falou: as vizinhas acabam comigo, tinha que ser Malvina. E Desculpa. como agora essa personagem da Golondrina, essa mãe, que é uma mãe que perde um filho, né, o único filho, e ela não tem tempo de dizer para esse filho que ela o ama, apesar de não aceitar a orientação sexual dele, ela simplesmente não aceita, ela perde esse filho. Então, essa mulher é difícil. Toda noite, quando eu faço esse personagem, eu te digo que é carregado para mim. Acaba que isso daqui está numa tensão grande. Você pensa nelas no dia a dia. Penso, claro. Então, nesse sentido. Elas vêm comigo, elas estão comigo. Então, é isso que eu quero saber. Elas estão com você, mas você precisa de se concentrar para entrar em cena? Ou elas já estão tão incorporadas que que já estão? Olha, essa sua pergunta eu acho que depende do que eu vou fazer. A Golondrina, apesar de ser uma grande tragédia, ela está tão incorporada. E a minha relação com meu parceiro de cena é tão grande, que é o Luciano Andrei, é uma relação tão forte, a gente está tão junto naquilo, que eu entro e ela vem. Ela vem.
eu tenho uma preparação, ela vem. Agora, eu faço um espetáculo há quase 10 anos, ou há 10 anos, que chama Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa, que é uma comédia e é um monólogo. Olha, filho, vamos nos ater somente no primeiro limite relacionado a eles. Hein? A chegada do primeiro filho. O primeiro filho chega numa etapa cor-de-rosa da vida de um casal, não é? É um momento de tanta ternura, delicadeza dos dois com o bebê, uma criação compartilhada. Mas para libido e sexualidade, zero. Sobretudo para a mulher. Os seios que até então faziam parte do jogo sexual agora se transformaram em duas incríveis mamadeiras que, se alguém tiver a coragem de pôr a mão, dispara um jato de leite direto na cara. Às vezes 2 até 3 jatos de cada um, hein? A vagina, o órgão erotizante, o vínculo sexual do casal agora se transformou numa passagem divina! Que nessa altura nem mais é uma passagem, parece mais uma autoestrada, com 4 pistas em cada direção, com pedágio e tudo. E como é que ficou essa passagem? Cortada, dolorida, costurada, cheia de pontos. Às vezes me dizem no consultório: ai, doutora, comigo não, eu fiz cesárea. Não importa, a área é mais em cima, mas também está cortada, dolorida, cheia de pontos. Essa transformação é o primeiro limite da liberdade sexual de um casal, hein? A famosa quarentena, para se ter relações outra vez. Eu quero ver. Que eu faço uma palestrante búlgara que fala. Esse espetáculo que eu te falei, que eu fui para o Acre, para Roraima, fiz Recife 3 vezes, BH 3 vezes, eu rodo com esse espetáculo até Produção hoje. sua, produção sua. É, produção minha com o Odilon Wagner, que me dirigiu. Esse espetáculo, por incrível que pareça, é muito mais difícil para mim que a Golondrina, porque eu tenho que ter uma atenção e uma ligação. É uma palestrante, ela fala com a plateia o tempo todo. Eu estou sozinha em cena, 1h20. Eu já fiz em Natal esse espetáculo para 1.450 pessoas. Não é um stand-up, você entende? É diferente. A hora que você entra, fala, ai, 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 vamos segurar esse povo. E é muito texto, é uma autora argentina, Mônica Salvador, então é muito texto, falo muito, e aí eu tenho que me concentrar mais do que Golondrina, que a Golondrina a coisa vem. Eu faço a primeira caminhada em cena, ela vem. Não tem como, sempre vem. E para sair, por exemplo, você disse que alguns personagens você precisa se concentrar, outros não. Para sair, carrega elas tudo bem. Não, mas... já foi. Acabou, já foi. Eu fico cansada fisicamente, mas acabou, acabou. Não tenho essa, não levo para casa, não. Mas não precisa parar em algum lugar, jantar? Não, é bom, mas não é necessário assim, o que eu não consigo, eu chego em casa, eu tenho que tomar um banho, claro, né? Não dá para deitar daquele jeito, tem que tomar um banho, eu vou comer alguma coisa, eu leio alguma coisa, eu assisto um filme, não dá para dormir imediatamente. Mesmo que você não vá para um lugar fazer a social, você tem que ter um tempo de tirar de você, né? Vai saindo aos poucos, parece que uma vez me falaram esses personagens, eles te pegam no fígado, você tem que deixa embora, e vai embora e vai. Pelo que você fala, você é uma atriz de imersão mesmo, você vai fundo no personagem, né? Nesse sentido, também, queria saber de você, e não precisa me dizer qual, se você já se arrependeu de ter recusado algum papel, por não acreditar e de repente o papel estourou, não importa o veículo, e o contrário, se você já arrependeu de aceitar algum papel e de repente não... Olha, de aceitar, talvez, mas nada de recusar, sim, não é que eu recusei, eu tinha sido convidada, para fazer a Casa das 7 Mulheres, e tinha ido para o Rio e conversado com o Jaime, estava tudo certo.
E começou a demorar muito, e eu estava precisando muito trabalhar, claro. E foi E um aí trabalho eu fui fazer primoroso, uma né? novela no SBT. E quando eu já estava gravando, aí eles me chamaram. Então, tem essas coisas. Foi chato? Foi, porque a casa foi linda, né? Casa das Sete Foi um Mulheres. trabalho primoroso. Então, podia ter feito, não fiz por uma. Antes eu acabei gravando uma outra coisa aqui e fiquei. Foi bom também. Foi bom. Me tira uma curiosidade, eu vejo que você se produz. Como é que você escolhe o que você vai produzir? Olha, cada vez mais eu escolho agora com o coração. É meio piegas, mas é verdade. Eu quero dizer coisas que emocione as pessoas, ou que divirta as pessoas, mas que toque as pessoas de alguma maneira. Mesmo esse monólogo como ter sexo, que é uma grande brincadeira, mas as pessoas riem, os casais se cutucam e saem rindo do teatro, que eles veem o problema deles ali representado, porque falo da vida conjugal de todo mundo. E a Golondrina, por exemplo, que é uma peça que eu vejo que toca tantas pessoas e fazem as pessoas serem melhores, como me fez ser melhor também. Golondrina me ensinou muito, muito sobre. Porque a gente sempre adora aquele discurso, não, eu não sou preconceituosa, não. Mas a gente repete coisas e fala absurdos o dia inteiro, porque a gente foi ensinado assim. Quebra de preconceito é Então, desconstrução, né? Você tem que se desconstruir o é, tempo inteiro. é uma loucura isso. Então, eu quero, eu escolho textos que tenham a ver comigo, com o que eu quero dizer. Comédia, Não, drama, não vou. tragédia, qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá. O que é mais difícil para Tânia Bondesan, atriz? Construir. Eu sei que todo ator adora desconstrução, mas o que você acha mais difícil, ou mais instigante, ou mais interessante? Aquela personagem completamente É. diferente da sua realidade, o mais distante possível de você, ou aquela de tão próxima que mexe com as tuas feridas, cutuca lá as tuas feridinhas. Qual que é? Me fala um pouco dessas duas vertentes. É. A Golondrina, a Amélia, que eu faço na Golondrina, que é o nome da minha mãe, coincidentemente, toca em muitas feridas minhas, com certeza. Não tenho nada a ver com a história da personagem, com o que a personagem passa, não. Mas todos nós temos uma história, todos nós deixamos de falar eu te amo na hora correta e não deu tempo, né? Depois não dá tempo, que a gente nunca Uhum. sabe o que vai te acontecer atravessando a rua, a realidade é essa. E então essa coisa, a gente sempre tem culpas. Nossa Senhora, como eu sou culpada. Quer dizer, acho que já mulher abaixo da linha do Equador, no Brasil já é católica, já é culpa, né? O nome é culpa. Mas a gente tem, todo mundo tem essas feridas que você não deu tempo de você resolver bem um assunto, e não dá tempo. E a vida é isso, não dá tempo. É Então, essa doloroso personagem ou é catártico? É doloroso ou é catártico? Ou as duas coisas? é as duas coisas, é as duas coisas, eu acho. Faz você rever muitas coisas pelas quais você passou e... Agora, aquela personagem que não tem nada a ver com você e tem tudo a ver com você, que eu já peguei Mulher de Pescador mais de uma vez, são personagens que lembram muito minhas tias, aquelas mulheres simples do interior que eu te falei, né? Gente que trabalhava em fazenda de café, gente que depois veio para São Paulo para tentar melhorar um pouco de vida, mas que não tinha uma profissão definida, assim. E, e eu sei, o registro da voz delas fica no meu ouvido, eu não sei porque elas sempre falam um tom mais anasalado e falam meio errado, e elas me acompanham, elas estão
Todas essas minhas tias, é tão engraçado, elas estão muito distantes de mim e, ao mesmo tempo, muito próximas. Então, eu acho que é isso, é difícil responder. As duas mexem com você em algum canto, né? Tanto a que é próxima quanto a que não é. Agora, Tânia, você já fez no cinema, no teatro, na TV, algum personagem que tenha existido, não fictício, algum personagem real? Não, Você acha que a responsabilidade é maior? eu acho. Nunca fiz, nem Gostaria de tenho. fazer? Gostaria de fazer. Você sabe que, falando em Odilon, que me dirigiu tanto, né, que é meu sócio, inclusive, ele faz o Freud, a última sessão de Freud. E ele é o Freud. É impressionante. Você não precisa saber como o Freud falava, você acredita que ele é o Freud. Eu nunca fiz. Quer dizer, eu fiz numa minissérie, mas ninguém sabe como ela era. Chiquinha Gonzaga, eu fiz as personagens assim, mas não personagens que fossem famosos e que a pessoa acaba tendo uma curiosidade, né, e uma expectativa, como que vai ser, como que ela vai representar. Isso eu nunca fiz. Ah, por mais sucesso que se tenha no teatro e mesmo no cinema, é a televisão que te tira do anonimato, ela que te dá É, popularidade. Como é que você se viu a primeira vez popular? eu acho que foi popular, popular, antes das novelas do SBT, foi numa novela da Globo, até uma governanta que acabava roubando os bebês que nasciam, entregava na roda da fortuna. Tirei o bebê, imagina, da Ana Paula Arósio, que era Você lembra o nome da personagem? Mariana. E é engraçado que logo que eu fui para o Rio, gravava essa cena no Rio. E eu fui para um supermercado aqui em São Paulo, mas não tinha atinado ainda o poder da novela, né? E eu entrei no supermercado e tinha sido é, uma cena que é essa, que eu roubava o bebê dela, mando da patroa, né, que eu roubava, mandava entregar na roda dos enjeitados. E tinha isso na Santa Casa, né? Sim, Você sim. colocava o bebê na roda, tocava a campainha e as freiras recolhiam o bebê. E eu entrei no supermercado um senhor muito bem vestido veio falar comigo. Ele falou: Você não tem medo de estar aqui hoje? Você não tem medo de apanhar? Eu falei: Nossa, não. Nossa, a E gente está nas falando novelas do de SBT chegaram a jogar pedras em mim. Nessa novela Esmeralda, a gente foi gravar uma cena numa cidade do interior, que externa, né? Era um casamento de um personagem, não lembro quem, e a gente se trocava na sacristia, que era embaixo, e aí tinha uma escada e a gente subia para a igreja em cima. E todo mundo, a novela fez muito sucesso. Tanto que o SBT já repetiu umas 6 vezes. Todo paga mundo e ficava do paga lado de a Esmeralda. e Todo paga mundo ficava. quando Hã? quando reprisa paga. Paga! Ainda não recebi, mas paga. Não, tem que pagar porque eles vendem o horário todo de novo, né? Não paga, é claro que você recebeu. Sim, Paga um décimo do que você recebeu, mas ou paga. menos ainda, mas paga. E todo mundo subindo a escada, eu também, todo mundo de roupa longa, vestido longo, porque era um casamento, e eu achando que estava muito popular, todo mundo fazendo tchau. Ali me jogaram pedra. Falei, olha, deixa eu entrar rapidinho, Agora, ficar bem quietinha aqui dentro. acontece muito, Tânia, com atores que começam a ficar famosos, conhecidos, populares, de serem confundidos com. Você já deu autógrafo em nome de alguém? Ah, já, muito, muito. Você sabe que no começo, na década de 90 talvez, eu tinha o corte de cabelo igual da Renata Sorrah. Eu era muito confundida com a Renata Sorrah. E me pediam um autógrafo, me entregaram flores, a gente estava no mesmo teatro. Eu falei, gente, não sou eu. Não recebi as flores, viu, Renata? Eu não recebi. Nós não temos nada uma a ver com a outra. Mas acho que o cabelo, o corte,
e eu As era pessoas muito confundem, confundida né? com ela. Mas quando você começa a ficar mais conhecida, é isso. Fala assim, você já deu aula naquele colégio? Porque a pessoa não sabe ainda quem você é, né? Ou então eu Você te conheço morou não em sei tal de onde. rua? Eu te É, conheço assim. não sei de onde eu te conheço. Acontece muito. Tânia, é o seguinte, quando você faz um trabalho, você fica, ainda mais você que é uma atriz de imersão, você fica convivendo com o personagem durante meses, pelo menos. Essa Como Fazer Sexo a Vida Inteira com a Mesma Pessoa são 10 anos. 10 anos. Então, no teatro você tem o período de ensaio, tem o período da temporada, na novela tem o período de gravação, o período que a novela está no ar, no cinema o tempo todo de filmagem. A pergunta que eu te faço, uma hora o trabalho acaba, como vai acabar também uma hora o Como Fazer Sexo. A pergunta que eu te faço é, qual é a sensação quando o trabalho acaba? Luto, alívio, vazio? O que você sente? Eu acho que a primeira sensação é de um vazio muito grande, né? Porque você tem um cotidiano e uma familiaridade. É uma coisa eu pegava o meu carro e ia para o SBT durante um ano, todos os dias. Fazia que o carro já ia, pegava a Anhanguera, sabia aquele caminho direitinho, de repente acaba. No primeiro momento você fala, vou descansar um pouco, mas depois começa a dar um vazio, uma coisa esquisita. Você fala, meu Deus. A minha mãe, quando eu morava com ela ainda no começo, que eu fazia aqueles trabalhos de dança, não sei o que, eu ficava tão doida, ela falava, vai bater um bolo, vai. Era o jeito dela, falava assim, é isso, você tem que ter alguma coisa para Mesmo, substituir. mesmo quando o personagem não te, você não está muito à vontade com o personagem, a sensação é mais ou menos a mesma. Não, eu acho que não estar muito à vontade, eu não, realmente eu não lembro disso ter acontecido muito comigo. É claro que já aconteceu. É claro que tem vezes que você não acerta a mão. E você sabe que não acertou, e é um processo penoso até o fim. A gente trabalha, eu acho que o ator trabalha com insegurança. É a palavra-chave do ator, é essa, né? Porque por mais que você tenha experiência, que você tenha. Você fala, não, mas eu já fiz isso. Meu Deus, cada processo que começa, a gente vira analfabeto, total, assim. É, é, como falar, aquilo que a gente falou, como falar, como se vestir, como andar, como pegar as coisas, como essa pessoa anda. Quando você toma conta, que você fala, agora é meu, esse espaço é meu. Na Golondrina acontece isso muito, eu já tenho manias. Eu já sei como eu quero que a caixa de biscoito fica, como a tampa tem que ficar. Aquele desenho tem que estar voltado para aquele lugar. A hora que eu sento, eu tenho que arrumar a saia daquela maneira. É uma senhora que eu faço. A saia tem que ser arrumada, a senhora da minha idade, mas eu não me vejo como ela, esse é o problema, né? A saia tem que ser arrumada daquela maneira, o vestido é amassado daquela maneira. Então, quando você consegue tomar conta de todas essas informações e a personagem passa a ser sua, aí é uma maravilha, né? Isso aconteceu comigo várias vezes, então, quando acaba, dá um vazio muito grande, dá uma. Até o próximo, né? Por isso que eu acho que a gente está sempre bolando um outro projeto, Eu correndo vejo, atrás de outra coisa. eu vejo que você guarda bem o nome dos personagens. Quando acaba, para que gaveta da tua emoção eles vão? Só na memória? Eles ficam no coração? Como é que é a tua relação com os personagens que você já viveu, que já ficaram para trás? Olha, é memória só. Tem coisas que, enquanto eu estou fazendo, é uma relação muito física, muito física. Eu lembro de eu chegar em casa, meu filho era adolescente ainda, naquelas novelas mexicanas que eu era assassina, que ele falava, nossa senhora, chegou o peso. Chegava já de um jeito, já, oi, chegava, né? Então, pegava muito no físico. Mas depois que acaba, é uma lembrança gostosa e vai, foi. Souvenir nenhum. Nenhum. Não,
Eu tenho algumas coisas poucas que eu guardei assim e que eu uso para outros personagens. Ô, Coisa de Tânia, uma peça que eu empresto para uma outra, eu faço isso. tá. Quantas vezes já morreu? Olha, não morri. Eu morri na Senhora dos Afogados, do Nelson Rodrigues, que o Abu Janra dirigiu, fazia a mãe. Eu morri fazendo um certo Hamleto, eu fazia o Rei Cláudio. A Abu Janra me adorava, que eu fazia o homem. Morri no Rei Cláudio e não morri. Não, não morri. Fazer a morte do personagem faz pensar na finitude? Ah, faz, claro que faz. Você tem medo da Claro morte? que faz. Medo, é, não é medo, também ela não é muito minha amiga, assim, eu não posso dizer para você que somos íntimas. Eu tive agora um problema no coração, eu tratei, fiquei bem, mas assustei, levei um susto. E não tenho mais o problema, eu teria o problema se eu não tivesse feito o procedimento que eu fiz. E então você pensa, você começa a pensar mais, né? E começa a se cuidar mais, talvez. Eu gosto muito de viver, eu gosto muito da vida, eu quero ver meu filho ter filhos, eu quero. Agora, eu não sei da minha história, eu não sei, a gente não pode querer controlar tudo. Então, não sou daquela pessoa que fala, você tenho pavor. Não, eu acho que faz parte da vida, mas não fico pensando nela também, não. Agora, se diz que morreu pouco. Matou muito? Muito, isso é o que eu mais. Mas matava sem dó nem piedade. O bom Ah, do, o como é bom do bom ator é, fazer o bom vilã. do ator é que pode matar à vontade, né? A vontade, fazer vilã é muito bom. Você falou uma coisa que não estava no meu roteiro, mas eu vou te perguntar. Você falou que o Abujamra adorava te colocar fazendo homem. É muito mais comum no teatro, na dramaturgia de uma maneira geral, a gente vê homens interpretando mulheres e mulheres interpretando mulheres que se passam por homem. Mulheres interpretando homem é mais raro. Eu vi recentemente com a Mayara Magre e com a Daléa Ayala, os Dois Perdidos, não sei se você viu, Não vi, não vi. que elas faziam dois homens. Flávio Galvão dirigiu e colocou as duas fazendo dois homens. Por que você acha que é mais. O homem faz mais mulher do que a mulher faz mais homem? Bom, se você pensar desde o teatro de Shakespeare era assim, né? Os homens fazendo Mulheres. mulheres. O Abu Janra, ele gostava muito de subverter, né? Essa coisa. Ele tinha feito um certo Hamlet com os homens, só com homens. Acho que a única exceção no elenco era Denise. Não, não sei. Ou eram só homens? Não sei. Ele fez primeiro uma montagem, Denise Stoklos, e tinha uma outra atriz, a Fernanda Bujan, eu acho, que fazia um coro, mas era um Miguel Magno, maravilhoso, saudoso, que fazia Ofélia e fazia Gertrudes. E no meu caso era Françoise Furton, e eu fazia o Rei Cláudio dela. E fizemos uma dupla. A gente tinha vontade de fazer de novo. Não deu tempo, né? Fazíamos uma grande dupla. E depois, quando ele foi montar a Fedra, ele queria montar só com mulheres. E aí ele colocou, eu fazia, Ana Paula Arósio fazia, quem mais fazia? Não lembro agora assim de cabeça, fazendo homens. É gostoso, sabe? É Mas um outro registro. Eu lembro que eu e a Ana Paula, a gente prendia o cabelo, a gente deixou até costeleta, assim. Você acaba abrindo mão de outro tipo de vaidade, buscando um outro tem que se registro despir, vocal, tem que se despir totalmente da vaidade, eu acho, não é isso? totalmente. E é outro registro vocal, é outro registro corporal, é, é um é bem legal. Eu gostei muito dessas duas experiências. Rapidamente assim,
protagonista num projeto meia-boca ou um personagem secundário num projeto muito bom? Claro que o secundário, um projeto muito bom, não tem, nunca tive Mas quando problema eu de falo em protagonismo, eu falo também em remuneração. não, olha como você pega a gente. Não, mas é que eu acho que é, eu sempre opto pela qualidade, eu acho. É claro que às vezes você acaba fazendo uma ou outra coisa que você não gosta muito por necessidade, mas podendo escolher e a situação econômica deixando escolher, eu escolho o bom sempre. Se eu Tânia, na vou sua ficar opinião, infeliz, vou para casa infeliz. Não, não adianta. Eu acho que eu continuo acreditando que a arte ela sensibiliza o homem, que a arte transforma, eh, ela transforma o homem e o ambiente que o homem vive, né? A arte muda o critério das pessoas, ela amplia a visão das pessoas. Então, eu continuo acreditando nisso. eu sei que não tem receita, né? Receita pronta não tem. Mas o que você acha mais importante para um ator ser bem-sucedido? O talento ou a vocação? Olha, não tem receita mesmo, porque eu conheço muita gente talentosa, mas talentosa, ainda mais o Brasil, que é um celeiro, né? Celeiro, essa palavra horrível, mas é isso mesmo, um celeiro de grandes atores e grandes atrizes, muitas grandes atrizes. E muitas paradas. Eu acho que essa coisa da, como você falou, é a vocação, é a persistência, tem a sorte também. Tem aquela coisa que tem que ter, você tem que ter uma luzinha ali, você tem que ter a sorte também. Eu acho que quando o ator consegue juntar as três coisas, a vocação, o talento e a sorte, e ter humildade, né? É isso que eu acho que eu nunca vou arrogante, de verdade, para nenhum lugar, nem para nenhum projeto, nem em cinema, nem em televisão, a tal da insegurança, nem em cinema, nem em televisão, nem no teatro. Eu sempre vou com muita humildade, porque senão você late para o personagem, ele vai embora. Se você chega com muita arrogância, você não toma conta dele, não adianta. Agora, Tânia, tem algum tipo de. Você tem algum tipo de restrição? Eu estou falando, claro, sempre em trabalho sério. Algum tipo de restrição, alguma coisa que você não permitiria a atriz fazer de jeito nenhum, algum tipo de cena, algum tipo de personagem, algum tipo de coisa? Ou você não tem restrição alguma? Não, eu acho que não tenho restrição alguma. Eu acho que a gente está ali para servir, né? Se for justificado que você vai fazer, se você acreditar no que você vai fazer, se falar isso é necessário, se for importante para passar aquela verdade, porque eu não acredito que a gente represente, eu acredito que a gente vivencie. Se for importante para vivenciar, aí eu faço. Eu faço essa pergunta porque uma vez eu vi uma peça, Glória Menezes, já idas nos 70, em que ela faz uma doente terminal e a peça acaba com no frontal quando ela faz a passagem. Uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida. Tem atriz que não faria, É. né? Não, eu faço sim, eu não tenho pudor para esse tipo de coisa, não tenho pudor. É claro que quando eu comecei a fazer os primeiros espetáculos, fiz muito nu em cena, com o Posse, na Geni, com o Chiquinho Medeiros, no Arthur, que eu participei da primeira montagem do Arthur no Brasil, chamava Arthur, o espírito do teatro, a gente fazia uns loucos lá dos hospícios vários que o Arthur entrou e saiu ao longo da vida. Ali era outra coisa. Ali não tinha, nem pensava em pudor ou não pudor, tudo estava em cima, né? Sim. Nada tinha caído, tudo estava inteiro. Agora, para servir um personagem, hoje, se for necessário, sim. Tá. Você já fez substituição em teatro? Não, Nunca sempre fui substituiu? substituída. Tá. E também você já fez algum remake? Em teatro?
Em TV? Em TV, sim. Os Ossos do Barão eu fiz. Quem é que fez o teu personagem, você lembra? Nos Ossos do Barão, eu fazia uma personagem deliciosa que era uma secretária italiana que chamava Giuseppina. Donna Pina! Una disgrazia! Ascolta da teselagem! Ma cosa è successo com a conta das teselagem? Dona Pina, ma torna com um rombo do tamanho do mundo! Não pode ser um engano? Ma como engano? Já fiz as contas mais de 50 vezes, dá sempre a mesma coisa! Dona Pina, Carlino, vocês podem explicar esse negócio da conta? Não, vou ser mais direto. Dona Pina, a senhora mexeu na conta da teselagem? Santo Deus, senhor Edisto, mas que ideia! Eu não. E você, Carlino, mexeu? Eu não. Se você não mexeu, se ela não mexeu, e eu não mexi, só pode ser uma outra pessoa. Quem, senhor Edisto? Quem ia fazer uma barbaridade dessa? Martino, meu filho. Foi ele que pegou dinheiro, não é vero? Bene, não precisa nem responder. Basta olhar a cara de vocês dois. Dio santo, io que apunhalata, meu próprio filho. Pegando dinheiro da tecelagem sem eu saber, Dio, nas minhas costas. Ma no, Egisto, pelo amor de Deus, por favor. Uma quantia como essa, Dio. È bastante, no? E é, Egisto, por que você está me olhando desse jeito? Carlino Santo Buono, você sabia de questa história? Ma você sabe como é teu filho, não? Ele tem a cabeça dura, puxou, pai, entendeu? Mas você não respondeu a minha pergunta. Sabia de questa história ou não? Sim, eu sabia. Dio santo, é uma conspirazione. Ma todo mundo me enganando debaixo do meu próprio nariz? Tentando me fazer de bobo? Ma no, ninguém estava querendo... Cala a boca! Agora eu preciso pensar direito. Primeiro a safadeza do meu filho. Depois você, traidor, traidor! Mas antes eu tenho que acertar a conta com quello desgraciado que tem no meu sangue. Dona Pina, Senhor. chama Martino aqui, por favor. Senhor Edisto, já é nota. Onde é que eu vou achar seu filho? Eu era que delícia que era. Eu ficava muito com Laerte Morrone, fazia secretária dele e do Juca de Oliveira. Imagina fazer secretária do Laerte Morrone. Que delícia que era. E era Quem Giuseppe- fez na primeira versão? Ah, não sei, não sei. Eu fazia Giuseppina e ele me chamava de Pinonna. Falava io. Ah, era muito bonitinho. Sabe por que eu perguntei isso? Eu queria saber se você busca referência quando você vai substituir. Mas você disse que nunca substituiu e não lembra a atriz que fez. Agora, Não, você pode falar. nunca substituí, de verdade. Mas agora na Golondrina, depois que a gente estava já ensaiando, uns 20 dias antes, a Carmen Maura estreou este espetáculo em Madrid. Maravilhosa Carmen Maura, né? E todos perguntam se eu a vi. E eu não vi, eu não tive oportunidade. E eu sei que ela faz bem diferente, fazemos bem diferentes. Eu sei que ela faz de uma maneira muito cerebral, como o autor pediu, e eu faço de uma maneira muito emotiva, como o autor não pediu. Era isso que eu queria saber de você, por exemplo, assim, nunca substituiu e nunca fez remake. Ou quando fez, não lembra a atriz que fez. Não lembro porque era um personagem pequeno. E eu nem sei, eu vou ser sincera com você. Essa novela foi dirigida pelo Abu Janra e pelo, estou falando certo, pelo Henrique Martins. O Henrique não me conhecia. E o Abu Janra tinha escalado toda a novela. E quando a gente se falou, já tinha passado o núcleo de repertório, já tinha tudo aquilo do TBC, e ele tinha esquecido de me escalar. E esse personagem foi criado para eu fazer. Não era um personagem que tinha uma grande importância, só era uma delícia. Então, ele estava dentro de um remake. Mas talvez eu ele tenha havido. não teve, eu te falar, foi tal atriz que fez. Não, foi criado para eu fazer. Agora, eu quero saber exatamente o contrário. Por exemplo, se amanhã ou depois
quando você foi substituir em teatro, por exemplo, se dá um certo ciúmes, e se amanhã ou depois viessem fazer sei lá, algum remake e uma outra atriz fizesse o seu personagem, você tem um certo ciúminho? Ah, não é um certo, tem um enorme ciúme. Jura por Deus? Nossa, é Mesmo, difícil. mesmo tendo passado a idade, mesmo. Não, aí não, claro, passou a idade, não é mais seu, não dá mais para você fazer, mas tudo bem, eu sou bem possessiva com eles, com as personagens. Por que que a vilã é tão interessante? É porque você brinca mais. A boazinha é sempre muito chata, o texto da boazinha é muito chato. Você vê isso quando você vê as protagonistas de novela, que são as mocinhas boazinhas, todo mundo uma hora implica com elas, né? Todo mundo implica. A Uhum. crítica especializada implica, o público implica, e a vilã não. A vilã, ela só não se diverte no último capítulo, porque ou ela morre ou ela é presa, ou ela enlouquece. Já aconteceu tudo isso comigo. Não, de morrer não, mas de ser presa e de enlouquecer, sim. A, a vilã, ela é sempre. O texto dela é mais especial, ela tem um brilho maior, tem uma. Muito mais interessante para um ator, eu acho, interpretar uma vilã do que interpretar uma boazinha. Ah, mas sem dúvida. Comédia você faz? Gosta de fazer? Faz bem? Faço, faço. Como ter sexo é uma comédia, né? Gosta de fazer? É, é, eu acho o drama, para mim, mais fácil para fazer, para eu fazer. O drama é mais fácil para eu fazer que a comédia. Então, isso é senso Mas, comum, Tânia, né? né? A É. comédia ela tem uma respiração, um tempo matemático. Até hoje, depois de 10 anos, eu falo: ah, a piada foi. Você respirou errado, ah, a piada vai. É uma. E por que que a imprensa, a crítica especializada, de uma maneira geral, vê a comédia como gênero menor? Eu acho isso, eu falo isso em todas as entrevistas que eu dou. Como ter sexo, apesar dos 10 anos, é muito mais difícil para eu fazer do que a golondrina, que tem uma entrega emocional maior. Eu não sei por quê, eu não sei te dizer isso, porque as grandes comediantes desse país, né, estão todas na minha memória, assim, que são aquelas mulheres incríveis, que não perdiam uma. Meu Deus, como é difícil fazer aquilo. Fazer rir é muito mais difícil do que para fazer chorar. E eu não sei se eles acham que a entrega é maior. Sem dúvida, a entrega na golondrina é total. Para mim é um banho assim. Toda noite que eu represento aquilo é um tsunami que passa por mim. Eu acho que talvez por isso, você tem que ter uma entrega maior, uma sinceridade, uma generosidade maior. É, Mas é um e equívoco, né? hã? É um equívoco, né, da É um crítica. equívoco, mas sem dúvida. Eu Eu acho, acho um equívoco. Eu eu nunca acho que tive um crítico. Não, eu tive uma crítica no Como Ter Sexo, e muito no começo, que nem foi uma crítica excelente, porque foi um susto aquilo para mim. Quer dizer, pegar aquele calhamaço de texto e falar, 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 brincar, descer com a plateia, mexer com a plateia, subir. Foi um grande de um aprendizado que eu não tinha tido ainda. Foi meu primeiro monólogo. e você já fez escada? Ah, já, mas É fácil? muitas vezes. É fácil? Eu gosto, não me importo de fazer, não. É, eu acho que se você tivesse humildade, saber que você está ali para servir o outro, porque a cena é uma coisa maior do que você, do que eu, do que ela, do que ele. Se eu pensar nisso, se você pensa nisso, que você vai estar lá pelo bem do geral, do coletivo, que é o E outra, espetáculo, né? você vai bem. Ninguém faz o gosto não receber o passe, né? Pois é, mas sem dúvida, ninguém faz. Você tem que. Nossa, mas fiz muitas vezes. Como eu te falei, pois na Fedra, eu daquele jeito, de terno, cabelo preto, com o olho preso, cabelo, olho preto, boca preta, não me achava protagonista? É, você tem facilidade em decorar? Muito.
muito. Respeita texto ou bota cara? Respeito, respeito. Eu acho que se alguém escreveu e eu estou fazendo aquilo, eu respeito. Se alguma coisa me incomoda, mas eu não sou, por exemplo, eu traduzi a Golondrina, algumas coisas a gente mudou, na boa, assim, porque tem que estar confortável na boca do ator. Não adianta, se não estiver confortável, não vai. Mas você já bateu bola certamente com um ator que improvisa bastante. Ah, sim, É difícil voltar, é difícil acompanhar. eu acho difícil. Eu acho É, difícil. Eu fiz um espetáculo, fazia esse espetáculo com o Paulo Altran, tributo, é, e viajamos o Brasil inteiro com ele. Quando o Paulo saiu, entrou o Jorge Dória, que também era genial, como Paulo Altran, para um outro, né? Um outro viés, os dois geniais. E dois o geniais. Jorge improvisava muito. E aí era difícil. O Paulo ia e o Jorge improvisava muito. Era difícil seguir. Mas o ator sempre acaba improvisando, mas dando a deixa, né? Ah, com certeza, com certeza. Eram umas brincadeiras que fazia. E, e olha, eu lembro que eu tinha uma cena com o Dória, que eu pegava um copo de uísque, que era chá, obviamente. Pá. Não é que um dia ele pôs uísque para mim? E eu sou péssima para bebida. Eu sou eu sou horrível, porque qualquer coisa eu já fico tonta, já fico boba, e nunca que eu viraria um copo de uísque. Coisa de Jorge Dória. Caiu a lágrima, assim. Mas foi tudo bem, foi engraçado e foi tudo bem. Mas ele era fazer esse tipo de brincadeira, era uma graça. Tânia, você gosta de se ver? Você se vê com os olhos da severidade ou com os olhos da generosidade? Olha, tem acontecido muito. Eu me vejo mais com os olhos da severidade. Eu estou sempre olhando onde eu não fui sincera, principalmente na TV, né? A sinceridade é tudo. Onde eu sobreatuei, onde E coisas mais antigas, você gosta de ver? coisas mais antigas, é engraçado que parece que às vezes nem sou eu, sabe? Então, Então, eu imagino que você deve sentir a evolução da atriz, porque o ator está sempre em evolução. Você consegue ver isso? consigo, sim. É, consigo. É, às vezes eu sinto uma tensão naquela Tânia do passado, uma preocupação que está aqui, que eu falo desnecessário. Podia ser mais simples, podia ter mais entrega, podia. E, mas esses personagens mais antigos, eu não sou muito severa comigo, não, porque eu sei que eu faz parte de um tempo outro, né? Não sei se aconteceu com você, muito provavelmente aconteceu, mas em TV e cinema, a edição é um componente essencial. Já aconteceu com você, de repente, fazer uma cena que você achou maravilhosa, fantástica, e de repente ser retalhada ou nem ir Com para o ar? certeza, com Qual é a certeza. sensação? Acontece com todo mundo, né? Com todos nós, de você esperar avidamente uma coisa que você fez, que você sabe que foi bom, e por causa da edição, do tamanho do capítulo, de não sei o quê, aquilo ser cortado de uma maneira que o que você quis passar foi embora. É uma frustração, mas acontece. Acontece. Você é uma atriz, como a gente viu, você faz a imersão no personagem. Quero saber, você se emociona em cena ou você faz tecnicamente? Não, eu me emociono em cena. Então, qual que é a emoção mais genuína para você, Tânia? Ler o texto que você vai fazer, primeiro contato com ele, fazer efetivamente, colocar ele, realizar, ou ver ele pronto? Acho que eu não entendi a pergunta. A primeira leitura, para mim, ela é quando eu pego um texto, a primeira vez que eu leio é definitivo, assim. Eu, eu me emociono muito, que é o que aconteceu com a Golondrina. Eu falei, nossa, é meu, eu quero isso. De qualquer jeito, eu tenho que falar essas palavras. E
Mas depois de pronto, é tão boa essa sensação também. A gente sabe o que passou nos ensaios, o que sofreu para chegar àquele resultado, né? É muito bom também. Você estava falando aí do processo de composição. Eu quero saber se é diferente no audiovisual, tá? Você fazer uma novela inteira, você entrar e fazer uma participação especial, você fazer, por exemplo, um seriado que todo mundo está junto, por exemplo, você decide que é um episódio que todo mundo entra junto, e ou fazer a participação num seriado tipo A Grande Família, que o elenco está formado e você entra para dar o recado. É Não, a tudo. novela inteira, sem dúvida, porque você toma conta, né? Você toma conta do espaço, da história, você vai criando uma intimidade. Tanto que em novela, quando você começa, e você tem muito texto, como eu tive nessas vilãs do SBT, muito texto, realmente, muito. Não dava tempo de nada mais. A vida era aquilo. Nos primeiros meses, assim, é muito difícil decorar. Depois, você lê, você já sabe, porque você sabe o que a personagem diz. Não muda muito, né? A história, o que ela diz é sempre mais ou menos a mesma coisa. Começa a ser, você toma conta. Então, quando você entra, tem um elenco formado para fazer uma participação, por mais que você seja bem recebido e tudo, você não está tão à vontade como quando você pega a novela inteira, claro. Estamos caminhando para o fim, e tem algumas perguntas rápidas para te fazer. O bom do fracasso e o ruim do sucesso, você deve ter vivido as duas coisas. Eu lembro muito do Abujamra, que ele queria fracassar, ele dizia que ele queria fracassar. E sempre que a gente estreava uma coisa, ele falava, vai ser um fracasso. E normalmente é. O bom do fracasso, não sei se é bom. O fracasso, ele te coloca com o pé no chão e te puxa para a realidade do nosso dia a dia. Porque se alguém soubesse, se alguém souber o que é o sucesso, faria milionário, né? A gente não sabe. Ninguém sabe. Você pega um Agora, texto, você fala, nossa, isso vai arrebentar. Não acontece nada. Não adianta, não acontece. Então, ninguém tem essa fórmula, é um ninguém mistério, sabe né? responder isso. E o bom do sucesso é porque aí é. O ruim Às do vezes, sucesso. às vezes as pessoas falam o sucesso é mais difícil de digerir, não é, do que um fracasso, porque começam os egos a aparecer e você tem que lidar com tantas, né, tantas coisas. A gente vive uma coisa diária e física. Como eu te falei, é insegurança, é o corpo, é a voz, tudo tem que estar pronto para aquilo. E, às vezes, no sucesso, você fica preso aí anos e lidar com isso e fazer disso uma coisa viva diariamente é difícil e é o que tem que ser percorrido, né? É o que tem que ser buscado. Você já deve ter passado pelas duas situações como público. O que te incomoda mais como público? Sentar no teatro e ver um bom texto dito por atores não tão bons ou um mau texto feito por atores muito bons? O que me incomoda mais é quando os atores não sabem o que estão dizendo, sem dúvida, porque um bom ator, ele valoriza e ele dá a verdade, mesmo que o texto não seja tão bom, ele valoriza aquilo. Agora, é quando a pessoa não sabe o que está falando, não foi bem dirigida, não é difícil, aí é penoso. E é uma questão de esforço, a gente sabe, né? Uma questão de ensaio, de repetição, então, isso é Talento de terrível. vocação, né? Das vezes, é. São 5 perguntinhas rápidas, tá? Durante muito tempo, a Globo foi hegemônica na produção de telenovela. E a hegemonia, ela é ruim, acho que até para quem é hegemônico. SBT hoje está com uma linha de produção de novela, principalmente infantil. A Record tá fazendo novelas bíblicas. Como é que você vê essa abertura de mercado, os streamings aí, dando trabalho para muito? É muito positivo, né? Ainda que
atrapalha um pouco a qualidade na Globo, né? Eu acho que você já deu a resposta, né? É isso, é importante você ter essa diversificação, é importante. Teve uma época que era só Globo e a qualidade estava só lá. Agora a Record faz essas novelas bíblicas que são muito bem feitas. O SBT tem apostado nessa linha infanto-juvenil. Eu fiz o Cúmplices de um Resgate, que é um. Nossa, o Cúmplices, para você ter ideia, no meu Instagram, de 1.000, foi para 300.000 no primeiro mês de seguidores, sem eu fazer nada. É uma loucura o alcance dessas novelas. Então, eu acho que quanto mais diversidade e quanto mais gente apostar na dramaturgia, mais saudável para todo mundo. A telenovela, desde que começou, ela passou por diversas transformações, ela continua em transformação. Você acha que é um gênero que está fadado ao fim ou ele vai se transformar? Como é que você vê o futuro do gênero? Eu acho que ele vai se transformar. Se você vê o sucesso dessa novela Pantanal, que está em cartaz, né? Termina essa semana, inclusive, foi um sucesso que pegou um Brasil raiz. E dá gosto ver que as pessoas ainda gostam de ver isso. Apesar da fase tenebrosa que a gente está vivendo, dá gosto ver que as pessoas ainda se ligam em valores como hombridade, amizade, respeito. É isso que essa novela passa, né? Ela não tem nenhuma pirotecnia. Então, pelo sucesso do Pantanal, eu te digo, eu acho que nós vamos continuar com as novelas fortes e um gênero ainda por muito tempo, eu acredito. Duas coisinhas rápidas. Alguma novela que você gostaria de ter feito e não fez, e alguma personagem que você ainda quer fazer? Novela que eu gostaria de ter feito? Não, eu gostaria de ter feito essas novelas clássicas, sabe? Eu, por Vale exemplo, fiz tudo. essas novelas que marcaram uma época, eh, eh, como chama aquela do Jorge Andrade? Casarão, era? O Casarão, era Tá o bom. Casarão? Eu lembro de novelas históricas, eu gosto de novelas Rock Santeiro, históricas. Hã? Rock Santeiro. Essas novelas que a gente fala, meu Deus, se isso ainda tivesse de novo, gostaria muito de ter feito, que são grandes textos. Tanto o sucesso do Pantanal é um grande texto. Os Ossos do Barão que eu fiz é um grande texto. Éramos seis, é um grande texto. Tantas novelas da Globo, nossa, agora não. Irmãos Coragem, você começa a ir para trás, fala, meu Deus, Agora, cada texto maravilhoso. algumas eu acho que você vai fazer ainda. Você quer fazer e vai fazer. Eu quero fazer e vou fazer desses textos todos Não, não, na televisão? não. Em algum lugar. É, Você sabe o que eu nunca fiz, que eu gostaria muito de fazer no teatro? Eu gostaria muito de fazer uma tragédia grega, eu nunca fiz. tá. Só fiz assim leituras, porque como eu não estudei formalmente, teve coisas que na minha formação fazem falta. Eu gostaria muito de fazer uma tragédia grega. Bom, você está com esses dois projetos, você vai tocá-los ainda por um bom tempo, né? Televisão, por enquanto, só esperando o convite. Estou esperando o convite e realmente, no momento, impossível, seria impossível. Esse ano foi impossível, né? Seria impossível fazer televisão, porque eu não poderia honrar. E ainda tenho viagens para fazer o ano que vem com a Golondrina. Ainda tenho mais 4 capitais, eu acho, e mais um mês em São Paulo, em cartaz em São Paulo. E o sexo? O sexo vai junto comigo. Onde eu for, eu carrego sexo junto. Só uma coisa que eu me lembrei agora. Você disse que você sempre foi muito tímida. O teatro te... No teatro eu não sou tímida, não. No Tá. teatro eu não sou tímida. Em cima do palco eu fico muito à vontade. Depois de tomar conta, claro, depois do ensaio, depois de tudo, aí atrás de um personagem. Eu acho que a maioria dos atores é assim, né? Mas também mesmo na vida, para falar, para me comunicar, o teatro me ajudou demais. É isso que eu queria saber. Te ajudou a Muito, combater parte dessa timidez. muito.
Vou fazer as duas perguntas finais, mas eu já quero te agradecer desde já a disponibilidade, a simpatia. A, a conversa foi ótima, eu adorei, a gente sempre aprende. Espero que você tenha gostado também. Gostei muito, adorei as perguntas, achei você muito legal. Espero que a gente trabalhe juntos. Eu quero Vamos atrás também. do Ariel, eu quero também. Eu trabalhei com Rony Facchini, com Jaime Periá, com Angelina Muniz, Ai, bastante nossa, gente. todos meus amigos, todos Angelina meus amigos. Muniz, nossa, muita gente. 40 anos de profissão, você falou, aí aproximadamente. Num cálculo rápido aqui, talvez uma centena de personagens. Quero te perguntar o seguinte: o que essas 100 vidas juntas, somadas, acrescentaram à tua vida? Você seria uma pessoa diferente se tivesse continuado só na geografia? Com certeza. Nossa, com certeza absoluta. Ah, o teatro tirou de mim aquela menina tímida daquele bairro operário. Eu consegui, através da Barra Funda, eu consegui, através do teatro, olhar além. Eu até dei essa fala para uma grande amiga minha, uma irmã minha, que é uma livre docente aí da geografia da USP, e a história dela é a história minha. Ela foi para um caminho, ela perpetuou na geografia e eu saí. Mas o teatro me levou para além, ele me levou além dos muros daquela casa, primeiro operária, depois uma casa de classe média, até de uma classe média, não digo alta, mas bem, já muito bem de vida, quando meu pai, através do trabalho, melhorou muito, mas foi o teatro que me levou além. Ele me fez sonhar, ele me fez. E todos essas centenas de personagens, você até me emocionou agora. Não era para me emocionar, você muito chorou. Essas centenas de personagens estão comigo. Ô, Tânia, para a gente encerrar, com os olhos da generosidade, quem é Tânia Bondesan? Olha, segundo meus amigos mais próximos, eu sou a generosidade. Eu aprendi, ao longo desses anos, a amar as mulheres profundamente, a respeitar, que tem uma época que as mulheres competem muito, né? Eu não tenho mais isso comigo. A competição, eu acho que a gente tem que ser amiga das amigas, estar próxima, estar junto e ser generoso mesmo. Eu sou muito generosa, eu sei que eu sou. E eu sou muito cuidadora. Eu herdei o que era das minhas tias e que todas foram embora, minha mãe foi embora, ficou só eu. Eu não queria chorar, que ódio. Eu herdei o cuidar. Eu cuido. Eu cuido demais das pessoas que estão próximas de mim. Eu gosto de cuidar. Eu posso dizer que comigo, desde o primeiro contato, sempre essa generosidade foi latente. Até quando a gente desmarcou por causa de uma gripe terrível que eu tinha, se mostrou uma certa preocupação. Eu te agradeço muito pelo carinho. Viu? Eu que te agradeço, foi muito Grande bom. beijo. Obrigada, muito obrigada. Beijo. Obrigada. Oi? Alberto, que bom que você está aqui. Mas que carinha é essa? Já vou te avisando, hein? A Débora não tá, mas eu queria mesmo falar com você. Vem cá, senta aqui. Eu soube que você deu entrada no pedido de divórcio. Luísa, não vai mais ter divórcio. Ai, que bom. Que bom que você se convenceu disso. Aconteceu uma coisa horrível. Um acidente. Cadê a Débora, Alberto? Os médicos fizeram o impossível, Luísa. Cadê minha filha? Alberto, cadê a Débora?
até para morrer, Heloísa. Ô, Durval, me diga uma coisa. A Elizabeth tá aí, é? Por quê? Ela sumiu, ela falou que ia passar por aqui. Ela não tá, ela saiu. Não, ela foi ao cabeleireiro, ela passou aqui. A essa hora, mas isso é bem típico da Elizabeth. Olha aqui, Durval, você avisa essa moça, se ela passar por aqui, que ela tá por um triz de perder o emprego dela. Calma. Eu aqui com o Pedro Henrique, a loja cheia de freguês e ela no cabeleireiro. É bem típico dela. Sempre tivemos muito orgulho de você. E vamos continuar tendo. Por isso você não vai deixar que nada, nem ninguém, te faça sentir vergonha. Porque você não fez nada de errado, tá entendendo? Olha, filha. Eu não posso dizer que eu sempre sonhei ter um filho gay. Mas você sempre foi o filho que eu sonhei ter. Se você... Eu só vou ter que mudar um pouquinho meu sonho, né, filho? É isso, meu filho. Pega essa camisa e vamos lá. Põe essa camisa, vamos pra esse jogo, vamos lá. Mas, pai, você não tem que ficar se escondendo. Todo mundo vai pra esse jogo, não é, Maria? Nós todos vamos pra lá e olha, quando você chegar lá, você vai olhar todo mundo cara a cara. Eu nunca imaginei. Nem eu, meu filho, nem eu. Agora, a gente vai se arrumar e já tá indo. E você bota logo essa camisa que você já tá mais do que atrasado. Será que dá tempo? Claro que dá, Pedro. Vamos. Eu? Casar com esse verme? Os vermes também têm sentimentos, senhorita. Ai, meu Deus do céu, eu só posso estar tendo um pesadelo. Minha filha, até que o soldado Peixoto não é um partido tão mau assim, não é? Ele é um moço trabalhador, ele tem um emprego fixo, né? E se não usasse uma farda tão encardida, até que faria boa presença. Bom, quem sabe agora que estamos de compromisso, a senhorita Olga possa lavar as minhas fardas? O quê? Eu? Lavar a sua farda? E se não for pedir demais, as minhas cirolas também. Vá lavar a sua língua antes de vir falar comigo! Papai, o senhor ficou caduco! Não me chame de caduco. Eu sou o delegado dessa cidade. Sou o seu pai. Tenho autoridade sobre você. E já que a senhora corre o risco de ficar solteirona, eu não vejo mal nenhum em aceitar esse daqui, Olga. É melhor do que ficar... Você tem que parar com essa obsessão de cuidar de quem vai morrer. Parece que você quer compensar com os outros o que você não fez pelo seu marido. Do que você tá falando? Do que eu devia ter te falado há muito tempo. Até quando você vai carregar a culpa pela morte do Zé Carlos? Eu não te dou o direito de falar sobre isso. Eu te falo com o direito de irmã mais velha. Eu que te criei depois que a mamãe morreu. Você cala a boca e me escuta. O Zé Carlos fez a sua vida um inferno. Vocês já estavam separados, Alice. E daí que você largou ele sozinho no hospital? Todo mundo erra, se arrepende, mas continua vivendo. Você não. Você parou ali, você morreu com ele. Não sei o que é pior. Morrer vivendo ou enterrado a 7 palmos. Essa é a sua conclusão. Rasa e estúpida, assim como você. Isso! Assim que eu gosto de ver minha irmã sendo gente. Pelo amor de Deus. Joga fora essa Alice perfeita que você inventou pra sobreviver. Para, Catarina, para! Chega! É muito fácil julgar os outros. Coisa que você fez a sua vida inteira com todo mundo. E quem não tem coração não sabe o que é fazer caridade sem pedir nada em troca. Você só abaixa a crista pro seu marido, que é igual ou pior do que o Zé Carlos. Só abaixa porque leva porrada. Por mais que você pense ao contrário, nós nascemos da mesma barriga assim. Nós duas achamos mais fácil encarar a dor dos outros do que a nossa.